Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Sintonia com Jesus, retomando com os nossos convidados, o Carlos e a Fê, e Yasmin também aqui participando do nosso podcast, né? Hoje é um podcast. A gente estava tendo um papo aqui descontraído, falando sobre a fé, a espiritualidade, sobre Jesus, principalmente, porque esse programa é dele, esse programa nem é meu, só tô aqui representando. Mas esse programa é todinho dele. Tá bom? Então vamos abrir esse programa agradecendo a ele, agradecendo ao mestre, agradecendo ao nosso mestre divino Jesus pela oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês, tá bom? Sintam-se à vontade, fica aqui com a gente, tem muita coisa bacana. Hoje vocês vão dar continuidade no que o Carlos... O que aconteceu com o Carlos e com Jesus? Né? A gente precisa entender um pouquinho do que houve depois de tudo que eles contaram aqui pra gente. A história deles é maravilhosa. Sejam bem-vindos novamente. Obrigada. Por mim, eu faria uns 5 capítulos com eles. Ia ser tipo dá pra fazer muitas partes. Eu acho que a gente podia fazer tipo The Chosen, né? Várias temporadas. Várias temporadas, assim, várias. Gente, já pede pra eles voltarem. Eles nem foram embora ainda, mas já pode pedir pra eles voltarem, que eles têm tanta história que eu tenho certeza que Aí você assim, tá assim, ó, de boca aberta assim, ó. Entendeu? Nem se a Lady Gaga sentar aqui, ela vai ficar assim. Mas o Carlos e a Fê sentando... Certeza que a Lady Gaga não tem metade do que eles têm. Dessa história não, é muito babadeiros. Quer continuar a sua história? Não, só semana que vem. Só semana que vem, gente. Então, por favor, Acabou, um beijo. Calma, tchau. não saia daí. Por favor, continue. Não, Então, aí, quando eu descobri mesmo que eu fui sair do hospital, tipo, eu vim embora com a mãe da Fê, a Fê tava trabalhando ainda. Eram umas 3 horas da tarde, eu deixei ela na casa da mãe dela, eu tava vindo pra minha casa pela Itaquera, que a mãe dela mora próximo a Itaquera, a Avenida Itaquera, e nós também moramos lá perto. Isso quando você descobriu que estava com câncer. Isso, quando eu tava com câncer. Tá. Só que não tinha caído a minha ficha. Uhum. A gente já tava correndo atrás dos exames e tudo, já tinha essa certeza, essa suspeita já de tudo. Só que nenhum médico chegou pra mim e falou, ó, você tá com câncer, você tem risco de perder a bexiga e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então esse dia aconteceu e é muito louco, porque eu deixei a mãe dela e tava vindo embora pra casa. Eu lembro até hoje, porque foi uma coisa muito marcante pra mim. Eram umas 3h24 da tarde, tava sol. E eu parei o carro no farol e eu olhei pro relógio assim, era 3h24. Eu falei, meu, eu tenho câncer. E eu fiquei paralisado, eu parei. E eu tava sozinho dentro do carro. E eu paralisei. Nesse tempo que eu fiquei com o farol fechado, minha vida todinha passou na minha cabeça. Como se fosse, tipo, o pessoal fala quando você chega a hora de você morrer, alguma coisa desse tipo. Meu, minha história, tipo, parece que passou uma história na cabeça. Tipo assim, eu e minha irmã pequena, meu pai e minha avó, meu pai falecendo, minha sobrinha nascendo, porque minha sobrinha também é maravilhosa na minha vida. Minha sobrinha. E passando tudo, eu conhecendo a Fê. Só que nesse momento que eu conheci a Fê, eu me vi de mão dada com outra pessoa. Só que eu falei assim, mas quem é essa pessoa? E nisso com o farol fechado. Foi muito rápido. Eu falei, é Jesus. Aí, nossa. Como agora eu estou estudando a doutrina espírita e estou aprendendo mais com Jesus, e eu tive essa visão dele caminhando comigo e com a minha esposa, eu acho que ele está me dando força para mim continuar a minha vida, para não desistir, para não ficar desesperado. E eu me vi estudando no Caminho da Luz, continuei estudando para aprender mais, e vi ele como se fosse assim, ó. Tipo assim, passou muito rápido na minha cabeça. E eu falei, nossa, Jesus está comigo, Deus está comigo. Então eu vou conseguir vencer essa batalha. Não só eu sozinho, como Deus, Jesus, minha esposa e minha família. E Ele vai estar comigo. Porque eu aprendi, estou aprendendo, na época eu estava aprendendo,
que ele é amor, que ele veio trazer o amor e ajudar o próximo da melhor maneira possível. E o conforto que ele traz. Eu falei, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. E nesse momento que eu falei que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo, o relógio virou 3h25, o sinal abriu, começou a tocar o rapa dentro do carro e eu fui pra casa feliz, dando risada. Amor, vou perder a bexiga, amor. Mas eu tô bem. Aí o amor liga do serviço. Oi, gente, tudo bem? Voltei. O amor liga do serviço e fala: o que deu o resultado do médico? Amor, não deu nada não. Ele só falou que eu tô com câncer, ele vai tirar minha bexiga. Oi? Como? Pensa, eu trabalhava na Barra Funda, eu tava sozinha indo embora pro metrô, pra pegar o metrô pra chegar em casa, eu moro na Vila Matilde. Eu não sei como eu cheguei em casa aquele dia. Eu não sei como eu cheguei em casa aquele dia. E ele ouvindo rapa. E ele no rapa, tô feliz. Milagre. Aquela música Valeu a Pena? Eu escuto ela até hoje e eu choro. É aquela Valeu a Pena? Não, pra quem tem fé. Pra quem tem fé. A vida. E eu vou contar, a gente tava falando de diferenças de religião, Se um de dia fé. entrevistar o Rapa, Vamos trazer Já o fica Carlos. sabendo, já aí marca a gente já eles. traz ele aqui também. E esse dia que eu cheguei em casa, a gente tava falando de diferenças de religiões, que a gente não, né, pra nós tudo é uma coisa só. Eu cheguei em casa, não sei como, parece que eu me materializei dentro de casa, chorando, desesperado, eu abraçava ele, mas eu senti uma dor muito forte, porque eu não sabia lidar com isso. A doença que eu mais tinha medo na minha vida era o câncer, sempre foi. Porque se um dia isso acontecer comigo, com alguém da minha família, eu não vou saber lidar. E eu abraçava ele e naquele momento eu achava que ele ia morrer. Sei lá, eu não conhecia, não sabia nada. Eu lembro que eu me tranquei no banheiro para tomar banho. Eu peguei o meu celular, eu coloquei aquela música do padre Marcelo Rossi, Noites Traiçoeiras. E eu coloquei o fone no último volume e eu cantava, mas eu gritava no banheiro assim, cantando. Mas eu coloquei tanto amor, tanta fé naquelas palavras que o padre falava, e aí eu fui me acalmando. Eu falei que um dia eu quero conhecer o padre para poder falar isso para ele. Eu gostaria muito que chegasse até Padre, ele isso. Padre, por favor. Ela Queria Eu tem também que amo ele. Ele é muito... Ele é Sim. maravilhoso. Todos nós Se ele queremos. souber, ele também passou por muita dificuldade, depressão, tudo. Sim. E o peso que ele tirou do meu coração aquele dia com essa música. Então, Padre Marcelo, que Deus abençoe sempre o senhor. O senhor faz bem sem imaginar a quantas Padre. pessoas. Então, e foi isso. E aí, foi muito punk. Assim. Aí, tipo, passando essa primeira fase e tudo. Aí vem também a fase de eu me adaptar, que também é difícil. Porque eu sou grande, né? Então eu trabalhava pegando peso e tal, e eu não podia mais pegar peso. E pra mim aprender que eu não posso mais pegar peso. Meu Deus. É difícil. E eu tive que me adaptar até hoje, né? Tipo assim, eu posso pegar peso, mas eu sei até onde eu posso pegar, né? Eu aprendi. E decorrer disso, eu parei de trabalhar. Eu não recebia mais nem pela empresa, nem pelo INSS. E as coisas foram ficando difíceis. Aí ela foi ficando doente, ela não recebia mais do INSS, nem da empresa. Eu nunca recebi de INSS. Nunca recebeu do INSS. E aí começa a dar, uma loucura. Eu nunca fiquei bravo nem com Deus, nem com Jesus, com a situação que aconteceu conosco, né? Eu nunca fiquei bravo. Mas às vezes dava um pouco de revolta, não com ele, sim da situação que a gente não conseguia sair daquilo lá. Porque a gente teve que se reinventar e eu tive, não só eu como ela, teve que aprender a aceitar o outro lado da moeda. Porque é fácil a pessoa ter uma bandeja e fala assim, ó, todo dia eu tenho uma bandeja. Tô aqui, sua bandeja, amanhã eu pego outra, de boa. É fácil. Mas e quando você tá recebendo a bandeja? Porque aí mexe com orgulho. Porque eu sempre fui trabalhador, ela sempre foi trabalhadora. A gente virar e falar assim, mãe, não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Mãe, não tem dinheiro para comprar comida.
E as pessoas da nossa família ajudavam, as pessoas do Caminho da Luz ajudavam. Eu falo para ter a primeira vez que foi muito difícil, eu lembro porque coisas que marcam. Uma pessoa do Caminho da Luz chegou e deu R$200 para nós, pagar a conta de luz e de água. E eu chorava igual criança, porque é difícil. O orgulho bate no peito, você fala, não, mano, eu não vou precisar disso. Não, e a gente não conseguia trampo, não conseguia nada. E precisa aprender a aceitar a ajuda do próximo, porque depois de muito tempo a gente começou a entender que a gente está sendo ajudado, mas a pessoa que ajuda nós também está sendo ajudada. Porque ela também está feliz em saber que está ajudando nós. Não só nós, né, mas o todo, né, de tudo, dando autoestima, mais ânimo para a pessoa. Então foi um momento de transição muito difícil. E nessa transição de muito difícil, eu fazendo meus tratamentos, e a gente acabando de estudar, e a gente foi chamado pra gente começar a trabalhar na sala de paz, de quarto. E um tempo muito atrás, a gente passava na sala de paz no P3C. Não. De sábado. De cura física. De cura física. De sábado. Uma pessoa lá dentro falou, vocês dois vão trabalhar aqui dentro dessa sala. E eu falava pra ela, imagina, você acha que a gente vai trabalhar numa sala de cura? Jamais. E aí primeiro eu fui aprender a curar as pessoas no hospital. Comecei a entender que o meu problema, eu sou um dos pacientes mais novos do hospital. Só tem idoso só dentro do hospital. Com esse mesmo problema aqui. E os senhores ficam desesperados. Eles não sabem o que fazer, não sabem o que falar, não sabem nem como às vezes agendar a consulta. Então quando eu me interno para ajudar o próximo lá dentro. Eu converso com eles, falo assim, já fiz 10 vezes isso aí, não vai doer, fica tranquilo. O conselho que eu te dou, bebe um pouco mais de água, né, para expelir quando a câmera passa e tal. E vai estar tudo certo, Deus está com nós, Jesus sempre está com nós, tudo. E eu comecei a levar a palavra de Deus e Jesus dentro do hospital, porque eu via que às vezes quando eu me internava, eu ficava 3 dias dentro do hospital, os senhores, tipo assim, eles não estavam precisando de comida, eles estavam precisando de uma palavra amiga, e ninguém dava. Então, às vezes eu fazia o meu procedimento, mesmo com a perna tremendo, com a anestesia na coluna, que eu tomo a hack, eu sabia que o senhor tinha chegado. Aí eu ia lá, falar com ele, falei, como é que foi? Foi tudo bem? Ele falou, mas como é que você tá? Não, eu tô bem, tá normal. E você, como é que você tá? E eu conversava com ele e parecia que ele ganhava mais esperança, sabe? Sim. Então a gente fez uma amizade com muita gente dentro do hospital. O hospital que eu vou hoje. E eu abracei essa causa. Tipo assim, toda vez que eu vou pro hospital, tipo assim, eu vou fazer meu exame, eu nem me preocupo tanto em fazer meu exame. Eu me preocupo mais com as pessoas que estão lá, que às vezes estão chorando, desesperada, e aí eu converso, às vezes ela conversa com as esposas dos maridos. Que fica lá embaixo. Que ela fica lá embaixo. A gente tem um grupo do hospital, a gente fez um grupo das esposas dos pacientes, aí a gente conversa, quando um vai operar, vamos pedir oração na igreja, vamos vibrar na casa espírita. A gente tem um grupo do hospital. Grupo hospital, é assim. E nisso a gente eu fui aprendendo. Ela também foi aprendendo junto comigo. Que hoje em dia eu vejo que eu sou essencial dentro de um hospital. Então quando eu vou para o hospital, eu não só vou fazer meus exames, não vou só fazer uma cirurgia. Eu tento levar
um pouco de amor e paz e para tranquilizar eles, falando assim, ó, vai dar tudo certo, fica tranquilo, respira, sabe? Não fica nervoso, porque senão na hora eles não vão operar você. Então aí começa que time que você torce, conversar de qualquer coisa, sabe? E eu abracei essa ideia. Esse trabalho de hospital é muito importante, né? Porque quantos deles vão lá já sem esperança? Sim. Sem esperança, né? E aí a família também passa pelo mesmo processo, porque é doloroso tanto para o paciente quanto para a família. Sim. Quanto para a família. E você ainda faz esse tratamento por quanto tempo? Não tem prazo. O médico, ele falou assim, vai ser difícil alguém te dar alta. Porque não é que o problema volta. Porque eles falam assim, por eu ter acontecido isso comigo muito cedo, eles têm medo, vamos supor, daqui 5 anos eles me liberar e daqui 1 ano e meio, 2 anos voltar de repente. Sim. Então eles têm medo ainda de me soltar, porque graças a Deus faz 3 anos. Tô completando 3 anos que o tumor não volta. Que não volta. Tipo assim, o que volta às vezes é tipo uma cicatriz, alguma coisa, eles acham que é alguma coisa. Sim. Aí eu faço o procedimento, aí leva pra biópsia, não é nada. A biópsia fala, o que é isso? Não tem nada tipo assim de como é que fala? De Câncer. maligno. Maligno, não tem né? nada. Essas coisas de câncer assim, mais ou menos. Eu não gosto de falar muito dessa palavra. Aí eles voltam no... Ixi, É um qual é o nome? acompanhamento. Isso, que ele faz, né? Sim. Aí Monitoramento. só acompanhamento. Só que aí o médico tem essa parte que o médico falou pra mim que vai ser difícil eles dar alta pra mim, né? E aí também entra a parte nossa de financeiro, de trabalho, que você tem que saber lidar. Que às vezes a família fala assim, vamos em tal lugar e tal, e às vezes a gente Não vai. não dá pra ir, não porque a gente não quer, Quase nunca a gente pode. porque não dá. Então a gente aprendeu a se virar com o que a gente tem. Eu virei o maior gambiarreiro dentro de casa. É verdade. Sou o maior gambiarreiro de tudo. E de tudo aí indo pra parte espírita da Caminho da Luz que a gente frequenta, a gente começou a trabalhar nessa sala de cura. E eu falei assim pra Fê, eu queria tanto ir pro outro trabalho, porque foi de lá, eu nunca fiz esse trabalho lá, nunca passei nessa sala, que é o tabagismo. Sim. Eu nunca passei lá, e na época eu fumava, né? Quando eu descobri eu tava parando de fumar. Então eu falei assim, eu preciso ir pra essa sala, por quê? Foi dali que veio o meu problema, do cigarro. Então eu também quero ajudar as pessoas a parar de fumar. Sim. Então eu comecei a ir de quinta. Então a gente vai de quarta e quinta-feira, que é nesses 2 trabalhos sensacionais que você também já participou. Que você faz parte. Que você faz parte. Sim. E a gente tenta ajudar os irmãos a parar com os vícios, independente de vício que for. Qualquer tipo de vício. A gente ora, a gente pede ajuda ao nosso irmão maior e a gente vai seguindo nessa trilha que é ajudar o próximo da melhor maneira possível. Esse trabalho é muito importante que ele está falando, do antitabagismo, para quem também se interessar, estiver assistindo a gente, tem algum parente. Sim. Se você não tem preconceito de estar lá na casa e estar lá querendo curar realmente seu vício, a gente vê coisas acontecendo lá dentro, assim, de a pessoa parar mesmo, gente. Voltar a ter o brilho, voltar a ter vida, né? E é importante, quem tiver interesse na casa, chama a Fraternidade Espírita Caminho da Luz, fica ali na Rua Bento Quirino, número 100, na Vila Matilde. E não é uma propaganda da casa em si, mas é para falar desse trabalho. A casa tem trabalhos maravilhosos, eu espero ter a oportunidade de mostrar os trabalhos da casa também, não só da nossa casa, mas trabalhos de outras pessoas também. Mas esse trabalho em si, aproveitando a situação aqui do Carlos, é maravilhoso. Então, se você está passando por esse problema, precisa de ajuda,
lá com certeza você tem esse apoio também. E o que você falaria para uma pessoa que hoje pega um diagnóstico do câncer? Porque eu acho que o câncer, a palavra assusta. E quando você... O que você falaria para a pessoa? Eu não sei como que funciona, se o médico fala diretamente para o paciente hoje, ou se ele chama um familiar. Um familiar. Mas assim, o que você diria para quem recebeu hoje o diagnóstico, independente do câncer que seja? O que você falaria para essa pessoa hoje? Se você tem um guia espiritual ou uma casa que você frequenta, você sentar, respirar bem fundo, rezar da maneira que você sempre rezou, de coração aberto, pedir a Deus, a Jesus, que te guie e te fortaleça na sua caminhada. Que você vai conseguir passar por esse processo desse problema. E também, se não conseguir passar, saber que muita gente vai te amar, vai continuar te amando, e Jesus sempre vai estar do seu lado, te amparando, te protegendo. Que não é para ficar com medo. Que tudo faz parte de um ciclo, de um momento da vida. Eu não tive um final, vamos colocar assim, trágico, né? Eu não morri como minha esposa falou. Mas eu tenho toda essa força graças a Jesus e graças a Deus. E essa força eu levo sempre, seja para ir de quarta-feira para o trabalho, para quinta, e para o hospital, principalmente quando eu estou lá. Isso me fortalece muito. E a pessoa que estiver passando isso, tentar se encontrar, tentar ficar calmo, respirar, porque o nervosismo, o pânico, não vai melhorar nada, só vai agravar e vai piorar mais. Então você tem que tentar ficar mais calmo, porque você, dependente do seu tratamento ou não, você não agrava mais tanto o seu tratamento, e também você não choca a sua família, porque também é difícil você começar a ficar, vamos supor, nervoso, ansioso, começar a querer brigar com a família toda, tudo isso aí vai destruir, aí que destrói mais ainda. Não você, mas a família também, porque se acontecer alguma coisa trágica, a família vai ficar assim, nossa, a gente queria tanto ajudar ele, mesmo que ele foi embora, mas a gente queria tanto, sei lá, estar do lado, pegar na mão e tudo. E ele não deixava, né? Então, é basicamente isso que eu falaria para a pessoa, ter força, ir lá na sua casinha, independente de que casinha que for, buscar a força de Deus, de Jesus, e tentar continuar a caminhada da melhor maneira possível. É isso. E você, Fê, como companheira de quem passou por tudo isso, o que você diria aos companheiros que hoje passam pela mesma situação? Porque você teve uma força também. Porque muitos abandonam, né? No meio do caminho, quando recebe o que a pessoa vai passar, porque não é fácil, é uma caminhada, é uma estrada longa, né? Sim. O que você falaria para essas pessoas que têm os seus parceiros hoje, ou pessoa próxima, um pai, uma mãe, um filho, que recebeu, né, esse diagnóstico de estou com câncer? Primeiramente,
entender o que está acontecendo. É lógico que vai ter um momento de pânico, isso é inevitável, pelo menos eu não conheço ninguém que passou por isso que não tivesse. Mas foi que nem eu fiz, o meu momento foi aquele que eu peguei a música, escutei e confiei. Eu chorei, eu pus pra fora, eu gritei, pedi socorro pra Deus. Aí eu me sentei. Sentei, respirei fundo, falei pra ele, eu vou com você onde você estiver. E eu vou estar junto com você. E se isso é uma provação, a gente está passando por algum motivo. E se Deus permitiu que a gente passasse, Ele sabe o porquê. Então a gente vai resgatar da melhor forma possível. E todas as vezes que ele se interna, que ele está no hospital, eu sempre estou com ele. Só não fui as vezes que eu fiz a cirurgia, que eu estava no hospital também, problema de coluna, enfim. Mas sempre estou junto com ele. Então é isso. Confiar. Confiar. É difícil. Tem hora que foge, assim. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Será que vai dar? Né? E aí quando a gente começou, quando a ficha também caiu pra mim, um dia que a gente tava lá e ele foi fazer esse exame que ele faz, ele se interna e sempre tem que ter um acompanhante. E sou eu, né? E eu tava lá embaixo assim, eu tava assim tão chateada, rezando, fazendo as minhas preces, até levei um livrinho, eu tava lendo, falei, ai Senhor, ajuda, guia os médicos, né, que eles consigam achar a solução, ter clareza de pensamento no diagnóstico, que a espiritualidade do alto esteja presente, envolvendo a todos. E aí eu vi uma senhora, a esposa de um senhor, ela estava tão desesperada que eu esqueci, eu fiquei conversando com ela. Esqueceu do seu, Eu esqueci né? de mim, eu fiquei conversando com ela e aí eu descobri que ela não tinha, que o marido dela, ele teve alta, eles saíram do exame e aí eles vêm embora no mesmo dia. Ele teve alta, só que ele voltou. Meia-noite ela teve que voltar com ele pro exame, porque a gente pega o telefone um do outro. E ela tava falando pra mim assim, poxa vida, eu não tenho o que comer em casa. E eu falei pro Carlos, a gente tem alguma coisa em casa que dá pra gente dividir? Aí eu fui lá, peguei, até me emociono também. Fui lá, a gente pegou. E ela morava muito longe, assim. Aí eu falei, a gente tem gasolina pra ir? Aí ele falou, vamos na fé, vamos. Aí eu fiz uma sacolinha, levei e entreguei pra ela. E quando eu cheguei na casa dela, eu vi que ela abriu o armário, ela tinha um pouquinho só de arroz. E ela tinha 2 crianças pequenas. E eu entreguei pra ela aquela sacola. E eu vi que ela ficou tão feliz, sabe? E assim, aquele sorriso que ela me deu. E aí ela pegou e já começou a fazer o leite pra fazer a mamadeira do filho dela. Porque eu tinha até um saquinho de leite em pó. Eu levei pra ela. E aí a gente mantém contato até hoje, assim, a gente se fala. Então, assim, isso me abriu os olhos que ele passou por isso porque ele tinha que resgatar alguma coisa. Eu também, senão eu não estaria junto com ele. E a gente consegue, através de tudo isso, ajudar as pessoas. Né? Então, assim, é a forma que a gente tem de chegar até uma pessoa. Porque é fácil eu falar assim, ah, Jaque, olha, eu sei que você está doente, olha, eu vou orar por você. Mas eu não sei realmente o que você está sentindo, sabe? Sim. Então é isso, se ligar em Deus. E os anjos de Deus, eles estão do nosso lado de todas as formas. Não é um anjo característico como aquele que a gente imagina, que a gente lê na Bíblia. Pode ser um cachorrinho que deita a cabecinha no seu colo. Pode ser um irmão que passa na rua e te dê um bom dia, sabe? E aproveitar cada situação, cada momento da nossa vida. Porque por pior que pareça, por mais duro que pareça, é necessário a gente passar por aquilo. É que a gente é tão egoísta a ponto de não aceitar as provas, né? Eu não sei se como que eu encararia de verdade essas provas de vocês. Por isso que eu falo que Deus, Ele sabe aonde cada prova, porque assim, vocês são admiráveis. Eu não tô falando isso assim porque eu conheço vocês, mas é de admirar mesmo. Porque o que a gente escuta hoje em dia, as pessoas não aguentaria mesmo essa situação, né? Já teria se revoltado, já teria tomado outro rumo. Então é tão importante as pessoas ouvirem isso, é tão importante você assistir esse programa, assista 2, 3 vezes, para você entender essa história. Não é de um, ela não veio contar a história dele, é dos dois, os dois passam pela situação.
E eles não exploraram ninguém para poder ter as coisas. Vocês se adaptaram a uma situação de vocês. Vocês renunciaram muita coisa. A renúncia no mundo material é muito difícil. Porque a gente quer ir num lugar, num restaurante bom, né? Quem que não quer coisa boa? Quem que não quer, né, comer num lugar bom? E aí quando você pega uma história de 2 jovens, porque eles são jovens, renunciando a tudo isso, você fala, poxa, né? Poxa vida. Poxa vida. Então é da gente refletir mesmo a nossa vida. É a gente ver o que faz sentido pra mim. O que faz sentido na minha vida? Vocês que também jovens, e as minhas jovens. Eu também sou jovem. Mas o que faz sentido assim? Porque quando a gente tem 19, 20 anos, a gente tem uma visão do que a gente almeja. E às vezes no caminho muda tudo. Né? Você não casa com o primeiro namorado, você não tem o carro que você quer. Então assim, vai vindo os livramentos que você vai tendo na sua vida. E aí você vai passando por processos que vão mudando, que vão... Eu brinco que eu falo assim, a gente que é espírita fala que a gente programou lá, né, a nossa história aqui. Aí eu falo, eu não me lembro de querer trabalhar com banheiro. Né? As pessoas vão no banheiro e tem que limpar lá, sugar, enfim. Mas de alguma forma hoje eu entendo, porque é aquilo que edificou o meu aprendizado de vida. Então assim, eu tenho muito orgulho também da minha trajetória, porque cada um tem sua história. E a gente aceitar a prova é muito mais difícil. Principalmente quando mexe no nosso ego. Eu ficar doente, nunca. Eu ter um problema de saúde, nunca. Eu perder uma mão, um braço, uma perna, nunca. Mas a gente não para ver os nossos irmãos que estão passando por isso. Que são jovens. Que tinham uma vida pela frente, sonhos. Como é que eles lidam com isso? E como é que a gente pode ajudar isso? Então a gente pegar esse espaço, não só do programa, mas da internet, e edificar mesmo as pessoas, na fé delas. Porque ele veio aqui, ele não passou aqui à toa. Jesus não veio caminhar aqui a passeio, não. Eu vou lá andar no mar. Com certeza não. Não veio, ele veio deixar um ensinamento pra gente, assim, olha, o que vocês vão fazer com aquilo que vocês aprenderam? Tá lá as leis. Ele também falou, não vou tirar a lei do profeta, do Moisés, deixou os mandamentos. Se a gente seguir aquilo, a gente teria um mundo perfeito. Se a gente seguisse os 2 primeiros mandamentos, nós teríamos um mundo perfeito. Sabe aquele livretinho dos testemunhos de Jeová? Que a gente abre e vê um mundo? É aquilo. Então assim, se nós tivéssemos esses 2 primeiros mandamentos em todas as situações, em todas, nós teríamos um mundo perfeito. Como Jesus foi. Porque a gente iria se ter empatia com a dor de vocês. Imagina, tô sabendo dessa situação, já vou correr e falar, não, peraí, o Carlos e a Fê não vai, eles estão passando por isso, mas eu tô aqui, Fê, vamos se dividir, um dia eu vou, hoje não, as pessoas querem só, parece que... Pro próprio umbigo. O outro se vira, ele consegue. Entendeu? Tipo, tá bom, coitados, estão passando por isso, mas o que eu posso fazer por eles? Foi como a Fê falou, vou fazer uma oração por você. Volta a viver a vida e esquece de fazer a oração também. Gente, às vezes a pessoa não quer dinheiro, não. As pessoas têm medo, às vezes, de perguntar porque elas acham que você quer dinheiro. Eu já vi isso. Eu não vou me meter naquilo porque eu vou ter que dar dinheiro e não é dinheiro. Às vezes a pessoa só quer uma palavra. Às vezes só precisa falar. Um abraço. Eu tive crises de ansiedade horríveis por 2 anos. Que uma hora eu conto em sintonia com Jesus. Mas eu me lembro de um dia eu estava no chão no banheiro
da minha casa pedindo pra ele me tirar disso, porque eu não tinha nascido com aquilo. Mas ele me fez passar por isso pra eu entender que todos podem passar por isso. E aí eu recebi alguns dedos na cara falando assim: você não tá rezando. E eu clamava a ele todo santo dia. E foi ele que me tirou disso. Porque a gente, as pessoas acham que depressão, que é uma coisa que eu quero trazer também sobre isso, e ansiedade, é tudo que porque você não tem Deus. As pessoas que não passaram por isso não podem falar sobre isso. Ou acham que é frescura. E é uma doença da nova geração, é uma doença do nosso século e a gente tem que encarar de frente. Porque se é uma pessoa depressiva, com isso que vocês estão passando, com isso que vocês passaram, não aguenta. Só precisa de um empurrão para cair ladeira abaixo. E aí, e Deus sabe por que escolheu vocês dois para se unir, para ter essa união, essa aliança, né? Essa história tão bonita, e conhecer também a parte também de vocês serem espíritas, porque vocês têm um Jesus maravilhoso e lindo, né? É muito bonito de ver A fé de vocês. a fé de vocês nele, a crença de vocês nele, porque eu também amo Jesus. Eu tenho até ciúmes dele. Tenho mesmo. Quando alguém começa a falar muito dele, eu falo: Para com isso. para com isso. Mas eu amo tanto Jesus porque ele é muito especial. Eu falo assim pra ele. Às vezes eu tô na rua e falo: perdoa, Senhor, me perdoa por ser tão frágil diante de coisas que era pra eu ser mais forte. E perdoa pelos seus filhos não ajudar outros filhos. Porque a gente vê isso de perto. Se tem uma coisa que o Espírito é excelente, é na caridade. E isso eu posso falar porque a gente gosta de uma caridade, a gente gosta de ajudar, É verdade. a gente gosta mesmo de estar lá fazendo a obra de Jesus no negócio, lá com a mão na massa, sabe? E aí você se sente bem, né? O coração fica quentinho. Fica Sim. quentinho. Você fala assim: nossa, sério, isso é muito bom. Você vê o outro assim, retribuir aquele amor que você recebe, aquele amor, não é um amor genuíno. Eu acho que é um amor de Jesus. Puro, é um amor puro. Você consegue sentir Jesus através desses trabalhos. É o evangelho Sim, de Jesus sim. vivendo através da Sim. gente. Sim. Quando eu recebo um abraço das crianças, eu me sinto João, discípulo amado. Eu falo assim, Favorito. fui escolhida. Não, mas é verdade, a gente se sente amada. A gente se sente amada Sim, mesmo. Não tem nem como. A primeira vez que eu tive isso na escolinha foi uma vez que as crianças guardaram refrigerante pra mim. E aí elas falaram assim: tia, a gente guardou porque a gente não sabe se você vai ter no final de semana. E elas nem sabiam nada da minha vida. E eu falei assim: poxa, tem gente que pode comprar um refrigerante pra mim todos os dias, e se eu fosse tomar e esconder, eu nem ia fazer questão de comprar refrigerante pra mim. E eles se preocuparam em guardar um pouco do deles pra mim, porque eles não sabiam se eu ia tomar na semana. Esse é o amor de Jesus. É gratidão. Isso é gratidão. Esse é o amor de Jesus. Então essa sintonia que a gente quer fazer no programa é exatamente isso que vocês trouxeram pra gente. Vocês em momento algum aqui culparam ele. Jamais. Em momento algum aqui vocês culparam ele. Foi uma lição pra mim, tenho certeza que pra Yasmin Sim. também. Vai ser o primeiro sintonia nosso, assim, já em grande estilo, porque é isso. Isso é Jesus. Isso que vocês vivem é Jesus. Em momento algum vocês falaram assim: olha, eu queria ter um carro, até fora das câmeras. Ele em momento algum falou pra mim: eu quero, sabe, meu sonho é ter. Não! Meu sonho é ser Sim. bom pro outro. Não é meu sonho é ter, meu sonho é ser. Né? Então a gente está preparado para ser e não ter. Quantas pessoas hoje, gente, tá na fila de um hospital sem comer? Um hospital público.
Aguardando lotado, uma vaga para ser atendido. aguardando uma vaga. Se você levar um alimento lá essa hora, tenha certeza que alguém vai receber. Tenha certeza que alguém vai receber. Entendeu? O mundo precisa de acolhimento. Ele precisa de um cobertor quentinho, assim, ó. Verdade. A gente precisa de aquecer o mundo. Esse dia o pessoal falou, o mundo tá estranho. A gente tem que fazer nossa parte. Se a gente achar que a mudança de fato começa por nós. E isso eu posso falar em casa. Sim. Porque lá em casa, ninguém fazia nada de caridade. Só minha mãe. Que às vezes ela ajudava um, ajudava o outro. Mas não tinha Jesus ali. Era a caridade, mas não era de fato a fé exercida. Quando eu comecei a ir para Caminho da Luz, porque foi também um lugar que eu me encontrei, ali eu vi Jesus. E aí eu comecei a levar aquilo para casa da minha mãe. E eu comecei a fazer grupo de oração toda semana. E o grupo foi crescendo, 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 a um ponto de que às vezes não tinha lugar para sentar. Nossa. E aí eu tive que parar, porque você tem que fazer escolhas. Na vida tem escolhas. E aí eu tive que parar por um período, porque eu quis estudar a doutrina, como eu tenho a minha família também, ou eu seguia realmente esse caminho de estudo, de evangelização, ou eu ficaria com a minha família, com o meu trabalho. Então, pedi discernimento para Deus e Ele falou, eu te entreguei uma família, então cuida dela. E aí eu fiquei com a minha família e continuei o grupo aos poucos no WhatsApp, que tem até hoje meu grupo de oração de Jesus com várias pessoas que não são espíritas. Tá vendo só? Todos que estão no grupo não são espíritas. Legal. Nós falamos de Jesus. Não Nós de falamos religião. de amor. Então dá sim pra gente se unir. Dá sim pra gente sentar numa mesa, todo mundo. Eu queria muito que a gente sentasse numa mesa com o Padre Marcelo, Nossa, me pastor. convida. Me com o pastor, E com se o Deus Frei quiser, ainda vai Gilson, ter. sabe? Com o Frei Gilson de um lado, tem o Rodrigo, que é um pastor também, esqueci o sobrenome dele. Sabe, todo mundo sentar na mesa e conversar sobre Jesus de uma forma que todo mundo se levante, se abrace e fala que a graça, que a bênção, shalom, outra falar shalom, é tão bonito falar shalom, 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 né? E eu acho tão lindo falar e The Chosen é Maravilhoso. maravilhoso, né? The Chosen. Né? Gente, a gente quer convidar Jesus do The Chosen pra vir aqui também. Nossa, Pode vir, Sim. Jonathan. Pode vir, Jonathan. Pode vir, Jonathan. Pode sentar aqui, ó. No Come nosso to meio. here. Come to here, Come Jonathan. to here, We Jonathan. love you. I love you. Ah, não tem como não. Não tem como, E assim, é muito legal. Gente, muito obrigada. Vocês querem falar mais alguma coisa, deixar um recado pra alguém, mandar um beijo, aproveitar o momento? Agradecer primeiramente a Deus, Jesus e vocês por acreditarem na gente, por dar essa oportunidade pra gente vir aqui falar um pouquinho do nosso mestre, da nossa fé, e espero de todo o meu coração poder ter auxiliado um pouquinho que seja alguém a se sentir melhor. Só agradecer. Com certeza. Eu também agradecer a vocês ter recebido nós tão bem aqui nesse podcast. Podcast de Jesus, hoje é dele. Hoje é dia dele. Hoje é dia dele. Aliás, Quer dizer, todo dia dia, é né? dele. E agradecer a Deus, a Jesus e a oportunidade, né, de sempre caminhar do lado dele, aprendendo um pouco mais sobre a história dele, a vida dele, de a gente poder sempre ajudar o próximo da melhor maneira possível. Sobre isso. Exatamente. Yasmin, quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui, porque eu geralmente fico atrás das câmeras, né, gente? Eu não participo. Eu fico aqui cuidando, gerenciando tudo aqui certinho. Muito obrigada. Foi maravilhoso ouvir a história de vocês. Realmente muito inspiradora. A fé de vocês é admirável, assim, algo inabalável, eu diria. Lindo. Bom, eu só tenho que agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui. Agradeço a Ele todos os dias. Agradeço também todo o plano espiritual, os nossos anjos da guarda, que sempre estão
nos intuindo a fazer o melhor, nos intuindo, porque Jesus não trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe gigantesca, né? Ele tem uma equipe gigantesca também, muito bem amparado, graças a Deus. Nós somos luz, nós temos que despertar a luz que tem dentro da gente, não deixar nada de ruim abalar vocês. Não importa o que o outro ache. Se tá te fazendo mal, bloqueia. Se você não quer ver, não veja. Sabe? Veja o que te faz bem. Coloque pra você. A titia aqui tá quase na casa dos 40 anos, embarcando aqui num podcast de Jesus. Falar de Jesus é sempre muito bom, mas é sempre muito cuidadoso, porque a gente tem que ter muito respeito pelo mestre. Então, eu estou agradecendo a oportunidade de entrar aí na sua casa, de entrar com você e de estar com ele e agradecê-lo pela passagem que ele teve aqui. Porque eu sempre brinco, mas é uma realidade. Daqui 2000 anos, vocês nem vão lembrar quem é a Jaque. Mas daqui 2000 anos, Jesus é Jesus. Tá bom? Então a gente agradece. E hoje eu não vou falar tudo posso naquele que me fortalece, mas eu vou falar em tudo dai graças. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo pra vocês e até o próximo programa Sintonia com Jesus.